Carluccio, pessoal, para variar, tá dando piti lá nos Estados Unidos e começou a atacar as Forças Armadas, como os bolsonaristas estão fazendo. Os bolsonaristas estão chamando as Forças Armadas de frouxas armadas. A revista Veja falou que o Carlos ele tá longe do pai e isso tem feito mal a ele. E por isso tem dado esses chiliques. Eu acho que não. Na minha opinião, o motivo é outro, porque a troca do comando das Forças Armadas, do Exército mais precisamente, fez com que o Mauro Cid, que foi o pivô do escândalo das rachadinhas no Planalto, não fosse nomeado. E se os militares começarem a ser punidos sem fazer absolutamente nada, como ele, Carlos, vai escapar da punição? Sinceramente não vai, mas na sua opinião, qual é o motivo do piti do Carlos? Ele quer jogar a culpa em terceiros? Ele tá com medo de ser punido? Ou é saudade do papai? Deixa o seu like se você gosta do piti do Carlos, porque eu sei que você adora. E claro, se inscreva no canal. A informação de que o Carlos está longe do pai e não vê o Bolsonaro há muito tempo e isso tem feito mal a ele, foi da revista Veja. Foi uma reportagem de hoje, inclusive. Hoje é dia 25 de janeiro. Inclusive o Palmeiras foi campeão da Copinha. Você viu esse resultado? Coloca aí nos comentários. O Carlos, mesmo estando nos Estados Unidos junto com o Bolsonaro, ele não se encontra com o pai. Isso já faz muito tempo. O Carlos só vai voltar para o Brasil depois do Carnaval e o Bolsonaro a gente não sabe. O Carlos está na Geórgia e o Bolsonaro está na Flórida junto com Michele. E é por esse motivo que o Carlos não pode encontrar com o Bolsonaro, porque ele e Michele não se bicam. Michele inclusive culpa o Carlos pela investigação do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Você sabe dessa história, link aqui no card. E é claro que toda essa situação é muito boa para o Lula, porque o Bolsonaro, sem o Carlos, não consegue organizar a oposição. Isso faz com que o Lula tenha tempo para poder aprovar os seus projetos. Só que o Carlos, ele tá irritado com o não com o Bolsonaro, né, mas com toda essa situação, principalmente com os militares. Então ele fez uma postagem hoje nas redes sociais falando que os militares fizeram jogo sujo e um jogo político. Algo que eles prometeram que não iriam fazer, mas agora estão fazendo. E essa mensagem do Carlos é para a alta cúpula ou alto comando das Forças Armadas. Porque vocês viram que no final de semana o Lula exonerou o Júlio César de Arruda, o comandante do Exército, e colocou no lugar o Tomás Ribeiro Paiva. E aí isso provocou todo um problema para o Bolsonaro, principalmente uma reação em cascata, que acabou culminando com a não nomeação do coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro e o pivô de todo o esquema do Caixa 2 do Bolsonaro. Além disso, o Mauro Cid ele tem muitas informações sensíveis que podem afetar o Bolsonaro, por isso que ele está morrendo de medo lá na Flórida e se entupindo de banana a ponto de ter que precisar de uma nova cirurgia. E é séria essa história, pessoal, a respeito da banana, porque foi uma gula, uma ingestão exagerada de banana que fez com que o Bolsonaro fosse internado nos Estados Unidos. E ele vai ter que voltar para o Brasil para fazer um novo procedimento cirúrgico. Já expliquei toda essa história, link aqui no card. E claro, se você quiser entender melhor quem é o Mauro Cid e também esse esquema do Caixa 2 do Bolsonaro, também tem vídeo no canal, link aqui no card. O que o Carlos ele pode estar reclamando, né? Pelo fato, pode ser a não nomeação do Mauro Cid, mas também uma certa passividade dos pares do Júlio César. Por que eu falo José, né? Porque eu confundo com José Roberto Arruda, né? Que foi o governador do Distrito Federal. Então o Carlos ele pode estar reclamando disso também. Porque quando o Júlio César ele foi exonerado, ele se reuniu com os seus pares, os outros comandantes das Forças Armadas, e esperava uma certa solidariedade que não aconteceu. Mas essa solidariedade das Forças Armadas também não ocorreu quando o Bolsonaro exonerou todo o alto comando das Forças Armadas. Isso foi no ano passado. Naquele momento todo mundo ficou em silêncio e agora o ato acabou acontecendo, acabou sendo repetido. Então faria sentido reclamar agora pela exoneração do Júlio César. Não há esse espírito de corpo como era esperado. E o Carlos, pessoal, ele fica preocupado. Porque se as Forças Armadas não estão protegendo os seus pares, não estão apresentando espírito de corpo diante de exonerações e mais virão, o que pode acontecer com ele próprio, Carlos? O Carlos sem medo. Você sabe que ele pode ser investigado, porque o vídeo que culminou com a investigação do Bolsonaro foi postado pelo Carlos. E claro que algumas pessoas defendem que o Carlos também seja investigado. Fora que o primo dele, o Léo Índio, pode ser punido também pelo Ministério Público. A PGR solicitou a investigação contra ele. E o pior, pessoal, olha só que pouca vergonha. O Léo Índio, ele declarou que ele não tem dinheiro para pagar os processos. Então ele quer que não tenha custo nenhum. É uma vergonha isso. É um escárnio. Essa é a verdadeira mamata da família Bolsonaro.
O Carlos tendo os gastos do cartão corporativo do Bolsonaro sendo utilizados para financiar e pagar a hospedagem do Carlos, o que não deve ser feito. E agora o primo falando que eles estão sem dinheiro. É uma situação ridícula, mas direcionada. Não podemos esquecer disso. Porque o Carlos, mais do que Bolsonaro, mais do que Flávio, mais do que Michele, mais do que qualquer outra pessoa, ele entende muito bem como funciona a cabeça dos bolsonaristas. E ao atacar as Forças Armadas, falar que as Forças Armadas estão politizadas, fizeram um jogo sujo, ele direciona a frustração dos bolsonaristas, porque os bolsonaristas estão frustrados com as Forças Armadas. Eles esperavam alguma coisa, algum movimento dos militares para evitar que o Lula chegasse ao poder. Porque o que os bolsonaristas eles querem é que o bolsonarismo chegue ao poder. É isso que eles pensam. Tá? Porque o bolsonarismo virou de fato um movimento religioso. Também tem vídeo explicando. Link aqui no card. Não perca essa explicação, que é uma explicação essencial para entender todo esse movimento. Só que como não teve intervenção, não teve golpe, não teve nada, não teve nenhum movimento de apoio das Forças Armadas, a não ser movimentos menores para evitar a prisão de bolsonaristas, eles estão revoltados. E começaram a falar que as Forças Armadas são os frouxas armadas, coisas do tipo. Ataques pesados, porque eles sentem que as Forças Armadas foram traidoras do movimento bolsonarista. Isso na cabeça deles. Mas é claro que golpe de Estado num país como o Brasil nunca iria acontecer. O Peru tentou aplicar um golpe de Estado e não deu certo. Falhou, fracassou. Não há apoio dos Estados Unidos, não há apoio de nenhuma potência, não há apoio muito menos do capital. Porque nenhuma nação relevante do Ocidente tem condição de dar um golpe de Estado, porque isso desarticula toda a relação do capitalismo no mundo, inclusive o Brasil, que é a 10ª economia do mundo. Mas eles estão frustrados e buscam culpados. Isso é muito interessante do movimento bolsonarista, né? A todo momento, os bolsonaristas buscam culpados pelo fracasso do Bolsonaro. E nós mais ou menos falamos que isso iria acontecer. Lembram da espiral de destruição do bolsonarismo? Que nós falamos que desde a vitória do Bolsonaro, ela começou a destruir todos os bolsonaristas, da periferia até chegar ao núcleo mais duro? Vai acontecer isso. A espiral de destruição do Bolsonaro está apontando os culpados, está destruindo, está considerando todos traidores, vai chegar no núcleo do Bolsonaro. E quando isso acontecer, quando essa busca por culpados chegar até o núcleo do Bolsonaro, quando o Bolsonaro apontar o dedo na cara da Michele, quando o Michele apontar o dedo na cara do Bolsonaro, porque ela já está apontando na cara do Carlos, e o Bolsonaro acha que o Flávio é o culpado pela derrota dele, link também aqui no card, você tem que entender essa história toda, o que vai acontecer com o movimento bolsonarista? Ele vai se pulverizar. E ao se pulverizar, nós não vamos ter um movimento mais concentrado em torno de uma única liderança, mas sim vários bolsonaristas com os seus núcleos de influência. Zambelli vai ter um, talvez o Mourão, o Moro, o Flávio. Nós vamos ter uma espécie de federação bolsonarista, né? Mais ou menos como é o MDB. Não um partido formado, mas uma federação. Eles podem até se juntar para votar em um candidato, mas o movimento estará pulverizado. Se você está até aqui com 8 minutos de vídeo, claro, se inscreva no canal, não perca essa chance. E é por isso que eu falei no meu vídeo sobre o Mourão que ele está errado. Perceba como o Mourão está errado. Porque o Mourão ele quis defender o movimento, ele quis defender os militares, só que a barra dos militares está completamente ruim. A imagem dos militares está ruim diante da opinião pública. Tanto a opinião pública não bolsonarista se posiciona contra os militares, como a opinião pública bolsonarista, que vê os militares como sendo traidores. Então agora perceba que aquilo que nós falamos sobre os bolsonaristas, sobre o Mourão, sobre o erro dele com relação às Forças Armadas, se concretizou. E nós conseguimos fazer todas essas análises aqui no canal porque nós temos você aí nos comentários. Eu tenho que ser muito grato a vocês. Nós somos o canal que mais acertou com relação ao Bolsonaro em todo o YouTube. Não erramos em praticamente nenhuma análise a respeito do comportamento do bolsonarismo. Isso é muito importante, porque nós conseguimos até mesmo antever diversos movimentos. E é por isso que eu falo para vocês, essa é a grande chance que o Lula tem. Porque como os militares perderam, são considerados traidores, sendo atacados até mesmo pelo próprio Carlos, o bolsonarismo perde a sua referência. E ao perder a sua referência, ele fica sem saber, fica igual uma barata tonta. Não sabe se organizar e não sabe se opor ao Lula. E sem o bolsonarismo, o Centrão também não faz oposição. Porque o Centrão não sabe se opor a nenhum governo. O Centrão sabe compor. E o Centrão sabe jogar para conseguir melhores condições de negociação, votos, cargos, enfim. Só que para ser oposição ao Lula, o Centrão precisa do bolsonarismo, gritando, enchendo o saco, como nós estamos vendo.
O Lula fez, houve lá toda a possibilidade de financiamento do gasoduto na Argentina. Os bolsonaristas começaram a falar um monte de bobagens sobre essa política, que é uma política importante, é uma política necessária, mal executada no passado, sim, mas é uma boa política, pode trazer muitos benefícios para o nosso país. Já expliquei tudo isso também, tem vídeo aqui no card, você precisa entender isso, mas é só isso que eles conseguem fazer. Não há uma organização. E sem o bolsonarismo para gritar, o Centrão perde força. Por isso que esse é o momento do Lula pressionar o Bolsonaro diante da comunidade internacional a respeito de tudo que está acontecendo aqui no nosso país com a população indígena para enfraquecê-lo ainda mais, fortalecendo os seus movimentos na Câmara dos Deputados para aprovar as medidas de esquerda. A chance do Lula é agora e ele tem que agarrar essa oportunidade.